amor e a caridade, serva fiel da humanidade, levou aos pobres, velhos e crianças alegria, a fé em Deus e a esperança. Seus passos firmes, grandes decisões, com Maria sempre em suas orações. Não desanimou, nem se sentiu sozinha, graças à sua fé, ao rezar, salve rainha. Alma generosa, irmã medianeira, será para sempre nossa companheira, nos momentos tristes e de muita aflição. Em nome de Deus, vem em nossa proteção. Pelas tuas mãos pedimos com fervor, dá-nos tua bênção em nome do Senhor. Reconstrói os lares, famílias destruídas, ao povo sofrido dê paz e nova vida. Corações.
O Deus da esperança, que nos cumula de toda graça e fé, em Jesus Cristo nosso Senhor, esteja convosco. Bom dia para todos. Reunidos no amor de Cristo, celebramos o amor de Deus para com cada um de nós, nos seus muitos dons e graças que nos oferece, por excelência, o seu Filho Jesus, na palavra, na Eucaristia, na pessoa de todos e cada um de nós. Irmãos e irmãs, celebrando o dia do Senhor, elevemos a Ele, com humildade, nossa súplica, nosso pedido de perdão, de misericórdia, porque somos pecadores e da sua graça necessitamos. Deus, fonte de toda misericórdia, volva para nós a vossa face. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos a Trindade Santa.
tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amar. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Araão e Ur subiram ao topo da colina, e enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Araão e Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor.
Segunda leitura. Carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir virtude da sua manifestação, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e insistência gloriosa de seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, aumenta, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade
havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Quero saudar na pessoa da Madre Teresa, irmã desta congregação, todas as demais irmãs aqui presentes e as que em muitos outros espaços e lugares, também em comunhão, se encontram em razão deste dia e da sua importância. Quero saudar as crianças, casais, jovens, famílias, a todo este apostolado que incansavelmente se dedica não só a propagar a vida e o testemunho da venerável irmã Benigna, bem como, através do seu exemplo e testemunho de vida, modificar e transformar suas próprias vidas e a vida de tantos e tantos. Quando, celebrando esta Eucaristia no domingo, dia do Senhor, atualizamos a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é o mistério da sua morte e ressurreição. Na Páscoa de Jesus, a nossa. Na Páscoa de Jesus, a de venerável irmã Benigna, os 41 anos de sua Páscoa, de sua passagem pela morte para a plenitude da vida no Deus da vida. Irmãos e irmãs, ao nos congregarmos aqui neste espaço sagrado, na manhã deste dia, nos congregamos movidos pela fé, que sustenta a nossa esperança e que nos fortalece no exercício do amor, caridade. O Senhor, quando aqui nos congrega nesta manhã, Ele também nos alimenta com o seu pão, que é a palavra de Deus. Nos alimenta com o pão, que é o corpo e sangue dele mesmo, força para as nossas vidas. Neste momento, saboreamos este pão, que é o pão da palavra, para firmar melhor, fortalecer e reanimar a vida de todos e cada um de nós.
porque somos o povo de Deus, que na travessia desta vida, deste mundo, através da nossa existência e nos lugares vários que estamos e atuamos, em meio às várias tarefas, trabalhos, desafios, lutas, a palavra de Deus vem ser para nós um estímulo de coragem, de ânimo para prosseguir. Portanto, do que se trata hoje a palavra de Deus nas 3 leituras e no Salmo 120 que nós cantamos? Podemos dizer assim, a palavra de Deus neste domingo está falando sobre a importância, necessidade da oração. A importância e a necessidade de rezar. Jesus, para abordar este tema que é tão fundamental, contou uma história, contou uma parábola. Contou uma história e uma parábola exatamente para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É uma necessidade, como temos outras. As outras que temos são importantes na nossa existência, mas elas não são mais importantes do que esta, a de rezar sempre. Esta é prioritária, esta é fundamental, esta é indispensável. Até porque eu posso saciar as outras necessidades que eu tenho. E cada um de nós tem muitas necessidades. Mas se eu não alimento e se eu não cuido desta necessidade primeira e fundamental, mesmo que as outras sejam suprimidas, realizadas, eu não conseguirei subsistir. A oração, a espiritualidade e a fé, elas andam juntas. Elas são o combustível da nossa vida. E a nossa vida, acredito que isso não é novidade para nenhum de nós. E sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo. Quase que a gente sente na pele os desafios, conflitos, dificuldades, problemas, angústias, lutas, sofrimentos, incompreensões, polarizações, brigas, assassinos, fome, miséria, tristeza. A lista é infindável. E nesta lista, cada um de nós coloca também as suas dificuldades pessoais, os seus problemas pessoais, os seus desafios. Se nós não cultivarmos a perseverança na oração, uma espiritualidade trabalhada e uma fé profunda, de qualidade, nós não damos conta. Nós nos sucumbimos. Para ilustrar isto, a perseverança e a necessidade da oração, ao contar esta parábola, Jesus a contou mostrando a desigualdade entre duas pessoas. Um juiz injusto. Por que esse juiz era injusto? A própria palavra diz, porque ele não temia a Deus e ele também não tinha respeito por ninguém. Por isso injusto. E ao contrário, ao oposto, uma viúva. Mas não é uma viúva qualquer. A gente precisa saber que no tempo de Jesus, a viúva era uma das classes, as viúvas, das mais sofridas. Não só porque era mulher e porque estava sozinha. Era como que se fosse uma pessoa abandonada, desamparada. Ninguém valorizava.
Então não é simplesmente uma viúva. E Jesus mostra, ao contar essa parábola, que esta viúva, ela tem uma atitude de perseverança. Ela pedia ao juiz que fizesse justiça contra o seu adversário. Mas o juiz não deu a mínima para ela, para o seu clamor, para a sua angústia, para a sua dificuldade, para o seu problema. Até que enfim, esse juiz, por causa do aborrecimento que esta viúva lhe causara, e por medo dela atacá-lo, então ele resolve fazer justiça. Ele não faz justiça porque está preocupado com a viúva, porque está solidário com a viúva. Ele poderia aplicar a lei, como era a função dele. Ele faz justiça só por causa de sentir-se incomodado. Tem uma diferença muito grande. Quando alguém faz a justiça porque se compadece, se sensibiliza e então realiza o que precisa ser realizado, ou quando faz porque está sendo oportunizado. Isso pode se aplicar também a qualquer um de nós. Uma coisa é quando a gente se dirige ao outro, mobilizado pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor, pela ternura, e a gente faz o que precisa ser feito. Outra coisa é a gente se dirigir ao outro e fazer o que é preciso ser feito, mas por obrigação, por peso, porque alguém está nos incomodando, está enchendo a paciência. Jesus, ao contar esta parábola, ele extrai então a mensagem da mesma. Se esse juiz agiu assim, porque não temia a Deus e não tinha consideração para com ninguém, e Deus? E Deus? Ele não fará justiça aos seus escolhidos que gritam dia e noite por ele? Será que vai fazê-los esperar? Deus não é um juiz nos moldes desse juiz injusto. Deus é aquele que se move de compaixão. Deus é bom, é compassivo, é terno, é paciente, é amoroso, é justo, e a sua justiça não é simplesmente a aplicação da lei, mas a sua justiça é o amor. A sua justiça é a salvação. A sua justiça é a vida. Eu digo, diz Jesus, que Deus vai fazer justiça bem depressa. Mas Jesus, ao terminar esta parábola, ele coloca uma questão, e uma questão que toca a cada um de nós. Uma questão que nos provoca, uma pergunta que nos põe a pensar. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? É uma pergunta provocativa. Podemos dizer que a atitude desta viúva foi uma atitude profundamente de fé. Foi a fé que a fez ser perseverante. Não arredou o pé, pediu, insistiu. E a gente sabe e conhece a própria palavra que diz: batei e vos será aberto. Pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. É o próprio Jesus que nos diz. Mas será, irmãos, que essa pergunta que Jesus deixa provocando a mim, ela me provoca? Ela provoca você, ela provoca cada um de nós. Por que ela provoca? Porque ela nos remete à realidade da vida, nossa, concreta, em meio aos desafios que temos, quanto à perseverança da nossa fé. A provocação dessa pergunta que Jesus está deixando para nós, noutras palavras, seria assim: olha, você, em meio aos desafios que você tem, e todos temos, você, em meio aos problemas que passa, e todos passamos, você, em meio aos sofrimentos, angústias,
as lutas e exigências da sua missão de pai, mãe, religioso, religiosa, leigo, leiga, cristão, cristã, evangelista, catequista, você está conseguindo perseverar na fé? Você está conseguindo perseverar na fé? Ou você sente que às vezes você também desanima? É claro, a gente às vezes pode desanimar, não é? Tem hora que a cruz é tão pesada, tem hora que as exigências são tantas, tem hora que nos ombros a missão pesa tanto, que a gente fica também balançando. Às vezes a gente fica meio em dúvida, parece que as forças da gente se arruinam. Então a provocação de Jesus é esta: quando o Filho do Homem voltar, mas meu Deus, eu não sei que dia que ele vai voltar, não está escrito. Lá atrás, as primeiras comunidades cristãs, lá atrás que eu estou me referindo é 5, 10 anos, 20 anos depois que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, os apóstolos anunciavam a sua vinda, a parousia. Mas olha onde ficou 10, 20, 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. A tal ponto que chegou no momento que Paulo precisou dizer: olha, não dá para vocês ficarem de braços cruzados esperando ele voltar. Olha, vocês que estão desanimando, esfriando na fé, vocês têm que reavivar esse dom da fé. E nós hoje? Mais de 2000 anos. E ainda eu não sei que dia que o Senhor vai voltar. Eu não estou falando assim para desanimar ninguém, viu? Mas eu estou falando assim para dizer como é que anda a nossa fé. Somos perseverantes na fé? Quais são os momentos mais desafiadores que a gente é chamado a professar a fé? E porque não sabemos quando ele vai voltar, pode ser daqui a pouco, pode ser hoje à noite, amanhã, não sei, ou demorar, não importa o dia, a hora, mas como é que anda a minha fé? Eu sou perseverante na fé, mas agora, quem é que fortalece a minha fé? O que é que fortalece a minha fé? É a oração. É a oração. Porque se eu não rezar, a minha fé é fraca. Se eu não rezar, a minha fé não encontra sentido, força, motivação. Por isso que a oração é importante, e essa viúva foi uma viúva que permaneceu na fé porque acreditava que alcançaria o objetivo que esperava. A primeira leitura do livro do Êxodo. O que nós ouvimos nesta palavra? O povo de Deus tinha acabado de sair da escravidão do Egito e tinha começado a andar pelo deserto, rumo à terra prometida. Logo que eles saíram do Egito, e o Egito foi um lugar de escravidão, de sofrimento, por muitos anos, eles enfrentam um desafio. Qual foi o desafio? Eles enfrentaram as tropas amalecitas. Quem eram os amalecitas? Eram aqueles contrários ao povo de Deus, Israel. E era um grupo que não acreditava e impedia que o povo de Deus entrasse na terra prometida. Porque entrar na terra prometida não é simplesmente entrar numa terra, mas é resgatar a vida. Então esse povo, veja bem, acompanhe bem o raciocínio que a palavra de Deus nos propõe. Esse povo sai de um regime de escravidão no Egito, é libertado desse regime, começa a andar pelo deserto e enfrenta um desafio da primeira vez, os amalecitas. Moisés, Josué e tantos outros estão conduzindo esse povo. De repente Moisés disse a Josué: você escolhe alguns homens e vai combater os amalecitas. E eu
Moisés, amanhã vou estar no alto da colina com a vara de Deus na mão. Prestemos atenção. Assim aconteceu. Josué partiu para atacar os amalecitas no confronto no deserto. Enquanto a mão de Moisés ficava erguida, com a vara de Deus, simbolizando a fé, a força, a presença, a companhia de Deus, Josué ganhava a batalha. Quando a mão de Moisés descia, Josué perdia a batalha. Então o que eles fizeram? Arão e Ur seguraram as duas mãos de Moisés. Colocou uma pedra para ele assentar-se, e enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Josué e o povo de Deus saía vitorioso, e assim se deu até o fim da manhã, quando então derrotaram os amalecitas. É uma história, mas essa história está querendo dizer muita coisa para nós. Nós somos esse povo de Deus hoje, em Cristo, e nós estamos no deserto. Nós estamos fazendo a nossa caminhada. E esse deserto é breve. Como que a vida está passando rápido? Como que a vida é breve? Tudo passa muito rápido. Tanto alegrias quanto tristezas. Tanto lutas quanto momentos de bonança. E nesse deserto da nossa vida, da nossa existência, a gente enfrenta muitos amalecitas. A gente enfrenta muitos opositores. A gente enfrenta muitas tropas, que são os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, as lutas. Enquanto a gente mantém, como Moisés manteve, firme na oração, na intercessão, uns pelos outros, rezando para si, mas rezando para os outros, a gente vai vencer o deserto. Mas a hora que a gente deixar de acreditar, deixar de rezar uns pelos outros, também por nós mesmos, a gente vai ser derrotado no deserto da vida, no deserto da existência. Então o deserto, irmãos e irmãs, e todos nós temos os nossos desertos, a doença, o sofrimento, a solidão, a tristeza, a angústia, os inimigos, as incompreensões, as divisões, perseguições. Todos nós temos esses inimigos na nossa existência. Mas o que vai nos dar força para superá-los, enfrentá-los, não é simplesmente só a minha inteligência, a força dos meus braços, das minhas pernas, e até mesmo do meu querer e da minha vontade. Mas vai ser a força da oração. É a oração que vai me fazer vitorioso. É a oração que não vai me deixar sucumbir no deserto. Como é que anda a sua oração? Como é que anda a minha vida de oração? Como é que anda a sua vida de oração, casal? Você como casal, você reza? Você como família, você é capaz, você tem coragem de juntar os seus filhos para rezar? Ou isso é bobagem? Ou isso é cafonice? Isso é coisa de beato e beata? Como é que anda a sua vida de oração? Como é que anda a minha vida de oração? Essa palavra me provoca a mim também. Às vezes a gente tem uma vida tão agitada, para lá, para cá, correria, aquela loucura, a gente não para poder nos abastecer somente daquele que pode nos abastecer. Porque senão, gente, a gente vai ficando assim meio frio, meio sem graça, meio seco. Daí a pouco está tudo desmoronado. E para finalizar esta nossa partilha à luz da palavra de Deus, eu termino exatamente com a carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um colaborador de Paulo. E olha o que Paulo, que está na prisão,
Ele está na prisão, ele está sofrendo. Olha o que ele diz para Timóteo, seu colaborador na missão. Permanece firme naquilo que você aprendeu e aceitou como verdade. Permanece firme naquilo que você aprendeu e aceitou como verdade. E lá no finalzinho ele diz assim: proclama a palavra de Deus, insiste oportuno e inoportunamente, porque a palavra de Deus é útil para ensinar. Ela não está nos ensinando? Ela é útil para argumentar, ela é útil para corrigir, ela é útil para educar na vontade de Deus. Tudo isto a palavra de Deus nos dá. Então diz Paulo a Timóteo, permanece firme na palavra de Deus. Permanece firme na palavra de Deus, que você aprendeu e aceitou como verdade. Pois Ele, o Senhor, em Cristo Jesus, haverá de guardá-los na sua paz, para que sejais perfeito e qualificado. Permanecer firme na palavra de Deus. Olha, existem vários modos da gente rezar. O terço, diante do Santíssimo Sacramento, no silêncio. Você pode rezar sem falar nada. Só contemplar a presença de Deus e você na presença dEle, suas vivências na presença dEle. Mas também tem uma maneira muito saudável da gente rezar. Rezar com a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Leia um pequeno texto, reze esse texto, faça deste texto uma oração na sua vida. Guarde a palavra. Seja firme na palavra, que nós aprendemos, que vocês e nós todos conhecemos em Cristo, palavra do Pai que veio até nós. Irmãos e irmãs, do Senhor é que vem o nosso socorro. Do Senhor é que vem o nosso socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Este salmo de hoje, Salmo 120, retome ele na sua casa, ou o Evangelho, ou a primeira leitura, reze. Como que esse salmo é saboroso, porque ele justamente ajuda o nosso coração a resgatar a confiança naquele do qual vem o nosso socorro. Não nos iludamos, o nosso socorro não vem de homens, nosso socorro não vem de armas, nosso socorro não vem da violência, nosso socorro não vem de discursos que até usam o nome de Deus, o nome da família, que pregam isto ou aquilo somente por fora, mas o interior tem outras podridões e outros interesses grupais, mesquinhos. Não nos iludamos, o nosso socorro não vem de homem algum, vem dele, o nosso Deus, que nos dá a lucidez e a consciência necessária para discernir e agir, porque temos também que agir, não só rezar. É a oração que fortalece a ação, e a ação que deve acontecer a partir da oração. Que a palavra de Deus, nesta manhã, domingo, dia do Senhor, em que aqui nos congregamos para memorizar a Páscoa da venerável irmã Benigna, ela que, com seu exemplo de vida, com seu testemunho, seu jeito de ser, a sua vocação, a sua missão, a sua pessoa enquanto mulher, deixou também para nós o que nós estamos ouvindo da palavra. Uma pessoa de oração, de humildade, comprometida com a obra do amor, da misericórdia, com o serviço. É esse o caminho. Foi o caminho dela. Pode e deve ser o nosso, como foi o caminho dele, Cristo, o Senhor, que nos ensina a caminhar nas estradas e veredas
do seu amor, da sua presença e segurança para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelo Papa Francisco, por Dom Valmor e todo o clero, para que sejam amparados e fortalecidos em sua missão, pelo amor e proteção de Nossa Senhora da Piedade, rezemos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos os amigos e devotos, para que, aprendendo com a venerável Benigna a rezar sempre, sem nunca desistir, caminhem com confiança em Deus e Nossa Senhora, semeando o amor, a paz e a união, rezemos ao Senhor. Pela congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, a CIANSP, e pela sua superiora Madre Teresa Cristina Leite, para que a presença da venerável Benigna nesta congregação seja força e exemplo para todos, despertando muitas novas vocações, rezemos ao Senhor. Pai, tudo depositamos. Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.
multiplica os dons que nós vamos repartir. Feito do poderoso. Dai-nos, ó Deus, dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Valmor, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Acolhei com bondade. Lembrai-vos da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. E em especial hoje lembramos os 41 anos
da Páscoa da venerável irmã Benigna, nossos parentes, familiares, amigos, conhecidos, aqueles que nesta hora celebram a sua Páscoa definitiva. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus Cristo e no caminho da vida sempre iluminados pela sabedoria da sua palavra, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que animou aquela viúva, que animou Josué na luta contra os amalecitas, que animou Moisés, que intercedia pelo povo, que animou o coração do apóstolo Paulo, estando na prisão, que a fé que anima também a igreja que somos nós, dai-lhe segundo o vosso desejo, ó Pai, a unidade e a paz. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz de Jesus, o Senhor, esteja sempre convosco. Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem
e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo, o sangue e a palavra de Jesus nos guarde para a vida eterna.
Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação nesta Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos um pequeno aviso. A Maibem informa que criou o grupo de visitas e orações Nossa Senhora Rosa Mística, para rezar nas casas de famílias, hospitais e creches. Para mais informações, favor entrar em contato com Patrícia, no número 31 99920 3024. A Maibem apresenta os integrantes do grupo: Marcelo Machado, Mariana Cruz, Érica Neto, Eliana Gomes Davi e Rita de Cássia Ribeiro. Pede a bênção de Dom Joel Maria dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, para o início da caminhada. Antes da bênção, eu quero agradecer pela presença de todos aqui. E muito bonitas leituras de hoje, né? A irmã Benigna, a vida dela, toda nessas leituras. Irmã Benigna tinha uma mão muito grande, e abençoava as pessoas, caminhava de lugar a lugar, levando a oração e a caridade. Isso é muito importante a gente trazer, nós devotos, trazer isso no nosso peito, no nosso coração. E a leitura de hoje fala disso. Sustentada na oração, a gente manter a fé e manter a caridade. Ela contava com as pessoas. Quando ela ficou obesa, com a fragilidade física, ela pediu o braço. Dom Aloísio, né, o bispo aqui auxiliar também, muitas vezes foi motorista, jovem foi motorista dela, carregando de lugar a lugar para poder fazer a caridade e fazer a oração. Mariano também, a senhora Maria do Carmo. E a fé é exatamente isso, poder contar com as pessoas. É como na primeira leitura, sustentar os braços. Quando o corpo estiver cansado ou estiver esmurecendo, alguém chega e dá o apoio. A senhora Maria do Carmo foi um grande apoio na vida da irmã Benigna. Então é assim que a gente deve proceder, porque a fé da irmã Benigna foi tão grandiosa, tão forte, que transborda até hoje em nossos corações. Que Deus abençoe a caminhada de cada um aqui presente e que possamos sustentar na oração a nossa fé e a caridade. E é bonito o ato hoje aqui, concretizado, né, na vida de vocês quatro, que vão multiplicar esse ato, que é através da oração e da caridade que a gente vai levar cada vez mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos nós. E agora vamos para a bênção do Dom Joel. Queremos então acolher no nosso coração e, como refletimos à luz da palavra, rezar uns pelos outros. Rezamos por este nosso irmão, por estas nossas irmãs, neste trabalho missionário que assumem, trabalho de evangelização, à luz da palavra de Deus, na força da palavra que precisa, como ouvimos de Paulo a Timóteo, ser proclamada oportuna e inoportunamente, também testemunhando o exemplo da venerável irmã Benigna, como acabamos de ouvir, no seu jeito de ser e viver, que também possa ser o nosso. Então, com esta bênção, queremos pedir a Deus que os acompanhe, como Jesus chamou os seus discípulos e os enviou para serem testemunhas dele, aonde ele mesmo queria ir, que em cada lugar que forem,
com cada pessoa que estiverem, pelos lábios, pelas palavras, no coração, pelos braços, pelas pernas, pelo ser de vocês, Ele se faça presente e a sua palavra toque os corações. O Senhor esteja convosco. Senhor Deus da vida, que em Jesus Cristo, vosso Filho, missionário do Pai, chamastes e enviastes os vossos discípulos e a nós, para que pelo mundo afora, indo às pessoas, periferias, realidades, lugares, levassem o Evangelho, testemunhando-o por palavras e ações. Abençoai estas vossas filhas, este vosso filho, na missão que assumem, que se comprometem a servir. Abençoai também a todos e a cada um de nós que participamos da mesa eucarística e da mesa da palavra. Sejamos testemunhas, discípulos, missionários de Jesus no trabalho, na família, no encontro uns com os outros, onde quer que estivermos. Por intercessão de Maria, Mãe de Deus e nossa, desça sobre vocês, permaneça em suas vidas, na vida de suas famílias, em seus trabalhos, na ação missionária, a bênção do Deus todo o amor, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que o Deus da paz vos acompanhe e cumule sempre de suas graças e bênçãos. Amém. Um abençoado domingo para todos, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Em nome da Associação dos Amigos da Irmã Benigna, da sua presidente, Dona Maria do Carmo Mariano, queremos agradecer ao senhor por essa missa, por ter vindo aqui celebrar essa missa. Agradecemos também à Congregação das Irmãs Auxiliares, a Madre Teresa, por toda a colaboração, por toda a organização dessa bela homenagem à Irmã Benigna. Uma lembrança para o senhor. Amém. Amém. Obrigado.